e dos seus feitos através da sua palavra. Glória a Jesus. Eu convido toda a igreja a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Glória a Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos estão felizes? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Gostaria de ler capítulo 13 até o versículo de número 17. Todos encontraram? Glória a Jesus. Leamos a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma, fez o quê? Depois deitou alguma água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabeis agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está limpo, ou que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que eu havia de trair, que Judas havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis isso, o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: Bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, se as praticardes. Quero que todos tomem um assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer essa rica e grandiosa oportunidade que foi concedida, creio que Deus tocou no coração da nossa pastora Ellen, de estar aqui falando com a voz de Deus e ministrar mais uma vez. Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações hoje. Quero que não somente você abra o seu coração, esqueça de tudo que está se passando nessa terra e ligue o seu pensamento direto ao trono da graça, porque Deus tem algo a falar no seu coração nesta noite. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que
Antes da festa dos pães, ou da festa da Páscoa, Jesus estava reunido em uma ceia com seus discípulos. Páscoa era algo, não era uma das peculiares festas, uma das melhores festas, ou vamos dizer, a melhor festa, ou a festa mais importante que tinha naquela época. Naquele momento, quando reuniam para participar da festa da Páscoa, nada mais era do que para lembrar dos momentos de sofrimento que o povo de Israel tinha passado na mão de Faraó, do rei do Egito. Jesus estava explicando e falando a esse respeito quando sentou-se na mesa e começou a conversar com os servos. Jesus estava preparando os seus servos para ir participar deste momento tão esperado, desta festa maravilhosa. Eu tenho a plena convicção que não só eu, mas você, quando falamos de alguma festa, hoje em nosso meio, uma das festas mais esperadas é a festa de aniversário, ou talvez a festa de casamento. Quando sabemos que temos algum ente querido, alguma pessoa que amamos, que vai se casar, logo as nossas emoções começam a ficar emotivas. Nós começamos a ficar alegres, porque sabemos que uma festa maravilhosa nos aguarda. Assim aconteceu Jesus. Jesus estava antecedendo esta festa com este momento de reunião com os seus discípulos. Sabemos que todas as vezes que ia ou que vai acontecer esses tipos de festa, nós passamos em uma loja, compramos algumas roupas, procuramos nos produzir, compramos o sapato melhor, as roupas melhores, para que possamos participar da festa. Só que existe algo que fazemos antes de chegar a esse ponto, ou chegarmos na festa. Chegamos todos alegres em nossas casas, com as nossas mãos cheias de sacolas, colocamos com certeza em cima das nossas camas, mas antes disso, ou depois que fazemos isso, temos que fazer algo que é essencial: tirarmos todas as impurezas do dia a dia, daquilo que passamos, o suor do rosto, o suor do corpo, a qual andamos, que ele começa a sair pelo corpo. Passamos por um processo chamado banho. Temos que tomar um banho antes de participar desse momento maravilhoso. Então Jesus, explicando a este respeito, fazendo a introdução a qual Deus coloca no meu coração nesta noite, através de, primeiro, antes da festa é necessário que tomemos um banho. Jesus, sentado em sua ceia nada mais era porque a última refeição do dia, era já uma janta praticamente, e Jesus estava reunido com seus discípulos para participar dessa janta maravilhosa, antes da festa da Páscoa. Jesus, reunido com eles, começaram a conversar sobre, com certeza, o que ia anteceder. Jesus começa a concluir o ministério que tinha vindo na terra para ser efetuado. E Jesus não somente tira a sua capa, com certeza pendura em algum lugar, e pega uma toalha, cinge o seu corpo. Ele pega a toalha e volta a toalha no seu corpo. Depois que Jesus faz esse processo de cingir a toalha, ou antes, ele começa a explicar dizendo que ele veio do Pai, que as promessas dele tinham praticamente se cumpridas. Só que aquele momento que eles estavam vivendo ali junto, todos eles, era um dos momentos que seriam guardados na mente de todos eles. Era um momento que iria ficar cravado em seus corações, porque Jesus estava mostrando para ele algumas coisas que logo ao decorrer da mensagem, Deus irá revelar aos seus corações. E Jesus começa a fazer o que Deus, ou o que Ele mesmo sentiu em seu coração. Começa a pegar essa toalha e Ele começa a chamar, acredito, os seus discípulos para que venham perto dele. E Jesus pega uma bacia, coloca uma bacia no chão e enche toda essa bacia de água. A Bíblia fala que Jesus chega em seus discípulos e começa a lavar os seus pés. Jesus, nesse processo, já está lavando, fazendo o processo da lavagem com os seus discípulos. De repente ele começa a lavar um por um de seus discípulos. Só que tem um momento que ele chega de um homem chamado Pedro,
a qual em outras mensagens já falamos a respeito deste homem. Chega em Pedro e diz: Pedro, agora é a sua vez de que eu lave os seus pés. De repente Pedro olha para Jesus e diz: não, o Senhor jamais lavará meus pés. Não é necessário que o Senhor lave meus pés. Talvez você não consiga compreender o que foi realmente relatado ou o que está querendo expressar a palavra. Isso nada mais é do que olhar para Jesus e ter como Jesus uma submissão. Ele quis fazer de Jesus, na verdade, ou ele quis ter uma posição elevada a Jesus. Ele disse: jamais lavará os meus pés. Talvez observando nós a mensagem pensamos: poxa, Pedro não queria se submeter ou deixar Jesus submeter-se a isso, pois Jesus, sendo nosso Pai, ele não poderia fazer esse tipo de trabalho. Só que o que a Bíblia fala a esse respeito, que foi a resposta que Jesus deu para ele estava fazendo tão somente o seguinte: quando ele disse nunca lavará os meus pés, entra com certeza um orgulho em Pedro. E ele disse: não, Senhor, o Senhor nunca lavará os meus pés. Não é simplesmente pelo fato de o Senhor ser Deus. Não, Pedro entra nele o orgulho e diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, depois que eu fizer isso, você vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Pedro não conseguia compreender. Outra vez Jesus disse: Pedro, eu vou lavar os seus pés. Pedro disse: não, Senhor, não é necessário que o Senhor lave meus pés. Sendo já que Jesus tinha lavado alguns pés dos discípulos que ali estavam, Jesus queria agora lavar o pé de Pedro, e Pedro não queria que lavasse. De repente, Jesus começa a ser tomado pela graça. Ele diz: Pedro, é necessário que eu lave os seus pés. É necessário que eu faça o processo da lavagem dos seus pés. Porque o que significa lavagem? Lavar significa purificação. Se você observar um dos primeiros feitos de Cristo, Jesus começa com o processo da transformação. Talvez você não compreenda simplesmente a lavagem que Cristo queria fazer na vida de Pedro. Talvez para você seja simplesmente um ato simbólico de observar Jesus Cristo lavando o pé dos seus discípulos. Essa postura que Cristo está exercendo neste momento era a postura de escravos, de servos. Eram estes os homens que tinham por finalidade fazer esses tipos de trabalho, lavar os pés dos seus maiorais, dos seus senhores. Era isso que ele fazia. Jesus aqui está dando a Pedro um ato de humildade. Jesus está mostrando que, apesar de ele ser Deus, ele pode sim lavar o meu pé e lavar o seu pé. Jesus tem algo para você nesta noite. Talvez você esteja pensando: esse pregador é doido, vê uma coisa e prega outra. Mas Jesus vai falar no seu coração. Quando Jesus tenta fazer o processo da lavagem no pé de Pedro, Pedro pula longe e diz: não, Senhor, meu pé o Senhor não vai lavar. Jesus disse: Pedro, é necessário que eu lave os seus pés. Sabe por quê? Porque se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro responde na história. A Bíblia diz, pastor, que Pedro responde na história: Senhor, não lave simplesmente os pés, lave as mãos, a minha cabeça. Talvez outros, ou os seus pensamentos neste momento pode ser: Pedro teve uma transformação neste momento. Neste momento Pedro foi mudado. O orgulho de Pedro caiu, não. Outro orgulho, suscitou-se novo orgulho. Pedro queria ser lavado diferente de todos. Todos Jesus tinham passado e tinham lavado simplesmente o pé. Depois que Jesus repele a Pedro, agora ele quer tomar banho. Deus tem para mim e para você de forma igual. Deus tem para mim e para você de forma igual, nivelada. A ninguém mais do que ninguém. Deus vai falar o seu coração. Vivemos hoje nesta terra em uma diferença
diferença de sociedade. E essa diferença, infelizmente, começou a adentrar dentro da igreja. Existem pessoas como Pedro, que às vezes observamos em alguns cargos, que você olha e diz assim: este aí é servo. Mentira, ele está ali para ser Senhor. Eu observei uma atitude simples, que tem a ver com a mensagem ministrada nessa noite. Eu cheguei aqui, conduzido por Deus, sentei no banco. Logo o irmão Jean chega e diz: aceita água? O irmão Jean já é consagrado, eu ainda não. Simples fato de servir não caracteriza se o pastor é melhor do que os outros, ou se os outros é melhor do que o pastor. Não simplesmente porque eu sou o diácono que eu não posso servir o pastor, nem o pastor é diácono, ou o pastor que ele não pode servir o diácono. Todos que temos que trabalhar na base da servidez, temos que ser servos. Jesus, quando fala para Pedro, ele repete a Pedro dizendo: Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Pedro observa a história ou o que está acontecendo e diz: Senhor, não lave simplesmente os pés, lave minhas mãos e lave também a minha cabeça. Este problema que eu acabei de relatar sobre o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, infelizmente, pastor, vivemos em um momento que está acontecendo de haver muitas estrelas na constelação da grelha evangélica. É estrela grande, é estrela pequena, é cometa, é tudo quanto é jeito, mas quer se destacar. Eu tenho uma palavra para você nesta noite: aonde o sol da justiça aparece, não há espaço para estrela. Ele disse: não, lava agora a mão, lava a cabeça. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não é necessário lavar quem está limpo, é necessário lavar a quem está sujo. Vocês já estão limpos, agora é necessário lavar os que estão sujos. Eu tenho certeza que nesta noite não tem ninguém sujo. Jesus, dando essa ênfase nesse versículo, ele está referindo-se a Judas, que já estava com o projeto praticamente tramado para que Jesus fosse entregue por mão dele. Quando acontece esse processo, Jesus está referindo-se a Judas. Jesus, com um ato maravilhoso de submissão, não sei se vocês já pararam para observar isso, mas todas as vezes que você tem que lavar o pé de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é descer. Primeiro você desce, depois você faz o processo de lavagem. Olha só, Jesus, primeiro, olha só, presta atenção. Primeiro, antes de Jesus fazer o processo da lavagem, ele tira o manto, a capa. Capa, o manto, vestimentas. Jesus tira o revestimento que ele tinha, revestir de poder. Jesus saiu do seu momento de
por um instante e disse: eu sou Deus, mas nem por isso não posso lavar os pés dos meus queridos. Jesus tira naquele momento a sua capa, ele sai naquele momento da sua postura de Deus. Olha só, ele sai no momento da sua postura de Deus, ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Quando Jesus enche essa bacia de água, água nada mais serve do que para a purificação. Jesus simplesmente não fez aquilo para tirar o pó da terra. Jesus estava preparando os discípulos para o caminho que iam enfrentar. Jesus estava não somente revestindo os discípulos de poder, porque se você observa a passagem, Jesus tira o manto, pega a toalha e volta a cingir-se. Jesus estava revestindo, tirava a toalha que estava nele e começava a secar. Para você secar, primeiro você tem que cumprir. Jesus estava cumprindo, calçando os pés dos discípulos que haviam de pregar o Evangelho futuramente. Esse era o processo principal que Cristo estava fazendo. Aleluia. Esse é o que estamos precisando. Se você observar no capítulo 13, que quando lemos no versículo número 16, diz: na verdade vos digo, que nem o servo é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizeres. Não é simplesmente o fato de você ser um pastor, de você ser um diácono, de você ser um presbítero, que você não pode servir um membro da tua igreja. Jesus saiu por um momento da sua postura de Deus e fez-se servo como exemplo vivo. Quem é você neste momento para não ser como servo? Jesus fez algo mostrando que eu e você poderíamos fazer exemplo de vida. Olha só por que Jesus fez isso. E alguns capítulos atrás, se nós observarmos, vemos que há uma discussão em uma das ceias, em um dos momentos de reuniões. Pedro, ou os seus discípulos, perguntando para Jesus quem era o maior no reino dele. E Jesus pega uma criança: vem cá, meu filho, vem cá. Não é nem você e nem você, essa criança. Esse é o maior. Esse é o maior. Jesus mostrando que, ao decorrer dos capítulos, Jesus entra no capítulo 13 e diz: essa é mais uma complementação. Estou complementando o que eu falei lá atrás. Ninguém aqui é o maior. Quem falou para você que você é o maior, você não é o maior. Você é o menor. Eu sou o menor. Jesus está mostrando: olha, eu sou Deus, mas eu posso ser também o melhor. Quer ver um exemplo? Deixa eu lavar seus pés. Jesus pergunta para você nesta noite: quer que os seus caminhos progridam? Quer que o Evangelho seja anunciado através de você? Assim como Pedro. Pedro teve um momento de transformação e Jesus estava cingindo a Pedro com poder. Após revestir Pedro com poder, cinge os seus pés. Jesus estava revestindo os pés da caminhada. Não era simplesmente um ato de tirar a poeira que estava envolvendo o pé de novo de Pedro, não. Jesus estava simplesmente mostrando: tu queres também a mesma coisa que Pedro recebeu? Se você observar lá na frente, capítulos depois, você observa Pedro subindo a oração perto da porta formosa. Chega de repente um aleijado, e
esmola eu não tenho, mas é o que eu tenho. Recebe, meu filho, levanta desse lugar em nome de Jesus. Talvez você esteja observando, dizendo: esse pregador está meio em contradição da história. Não. Pedro estava sendo preparado para o que havia de vir. Foi para isso que foi necessário Pedro passar por esse processo. Jesus dizendo aqui: olha, Pedro, estão indo. Só que tem ainda um que não está limpo, que é necessário passar pelo processo da limpeza. Eu digo a você nesse momento: se você se sente limpo, mantenha a sua purificação, mantenha-se íntegro diante de Deus, mantenha a sua postura de fidelidade com Deus. Mas se você encontra neste momento com uma postura de Judas, a qual passou por esse processo de Jesus já saber que ele iria traí-lo, eu lhe convido neste momento a não somente entrar os seus pés dentro dessa bacia, mas mergulhe, toma um banho, pede a Jesus para que te enxague, pede a Jesus para que te limpe, para que faça todo o processo que é necessário para que você seja limpo. Não seja um Judas. Peça a Deus para que transforme a sua vida. Peça a Deus para que Ele faça o processo de lavagem. Jesus tem algo para você nessa noite. Jesus quer transformar os seus passos. Jesus quer mudar o rumo da tua história. Jesus quer mudar o rumo da sua vida. Tão somente entregue os seus pés para Cristo lavar. Jesus lhe convida a lavar os seus pés. Quebra esse orgulho. Quando Jesus fazia o processo da lavagem de seus pés, não se sinta o maior, não se sinta o menor. No final deste capítulo ele diz: façais aos outros. Se Jesus lavar os teus pés, sai lavando o próximo. Não queira ser o maior, não queira ser melhor. Jesus lava meu pé, lava minha perna, lava meu corpo, lava minha cabeça. Jesus, dá licença, eu vou pular dentro. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser transformado. Se a sua postura hoje se encontra com uma postura de Judas, seja restaurado hoje, seja transformado. Mete a cara, pergunta se Jesus pode passar o creme em você, pergunta se Jesus pode passar o bálsamo em você, pergunta se Jesus trouxe o sabão. Jesus não é necessário simplesmente lavar, não, mas passa sabão também. Jesus não é necessário só passar o sabão, não. Jesus, você tem um creme para me passar, Jesus passa o creme em mim. Jesus, você tem um bronzeador, passa o bronzeador também. Jesus, eu preciso ser lavado, eu preciso ser limpo, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Jesus quer lavar os seus pés. Ele quer lavar os seus pés. Quando Jesus estiver lavando os seus pés, não se sinta maior,
Senta aqui em cima, eu sento aí embaixo. Trouxe água para mim. Não é o fato de ele ter trazido água para mim que eu posso levar para ele, eu vou levar para ele também. Faça assim, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz assim: quando Jesus lavar teus pés, olha para o teu irmão e diga: quando Jesus lavar teus pés, tu pode lavar o meu. Quando Jesus cingir a você de poder, olha para o seu irmão e diga: quando Jesus cingir-te de poder, você pode me ajudar a chegar a Ele também, para que eu possa ser cingido. Talvez você não esteja compreendendo. Ei! O próprio Jesus se submeteu a lavar seus pés. O próprio Jesus é pouco. Olha para o teu irmão e diga: é pouco. Jesus lavar seus pés é pouco. Meu irmão, não precisava simplesmente um ato de lavar os pés, não. Só de ele estar aqui na tua frente, como ele está agora, é motivo de estar glorificando. Jesus criou todas as coisas, dizendo: haja isso, haja aquilo, haja luminares, haja divisão, haja tudo que existe. Se submeteu a você, barro.